Olá, está no ar mais um episódio do Momento Brasil, programa semanal da TV UFG e da Rádio Universitária, com o objetivo de discutir assuntos importantes que estão em pauta na sociedade brasileira. Acabamos de sair de um ciclo de episódios sobre o papel das mídias na sociedade brasileira e agora partimos para uma nova série de programas com o tema Democracia. Afinal de contas, o que é democracia? O Brasil é de fato um país democrático? Quais são as características do modelo brasileiro de democracia? Pois é, essas são algumas das perguntas que vão nortear a nossa conversa de hoje. Fique com a gente, o Momento Brasil está apenas começando. Para discutir democracia, o Momento Brasil recebe hoje em estúdio o cientista político Robert Bonifácio. Seja bem-vindo ao Momento Brasil, professor Robert. É realmente uma honra tê-lo aqui para a gente falar sobre um tema que perpassa por toda a sociedade e que tem sido muito debatido, principalmente nas mídias sociais. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Sou professor da Ciência Política ali da Faculdade de Ciências Sociais, né? E é uma honra tratar sobre essas questões que são muito caras à ciência política, né? Então, muito obrigado pelo convite. Professor, lá, aproveitando, né, o curso de Ciências Sociais, ele é turno integral? Como é que funciona o curso? Nós temos dois cursos de Ciências Sociais, né? O diurno e o curso noturno com habilitação em políticas públicas, do qual eu sou coordenador, né? E eu participo também, a gente tem o mestrado em Ciência Política, qual sou professor permanente, e também abrimos agora lá na Faculdade de Direito o mestrado profissional em Direito e Políticas Públicas, eu também sou professor permanente. Então são as minhas áreas de atuação, é onde se discute ciência política e políticas públicas aqui na universidade. Muito bem, estamos recebendo também em nosso estúdio o professor Diego Magalhães, ele que é professor do curso de Relações Internacionais. Seja bem-vindo, professor. Obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra participar e eu estou sempre disponível, assim como minha equipe de colegas professores, aqui para participar da TV UFG. Professor, é um curso de graduação em Relações Internacionais? Exatamente. O curso foi fundado em 2013, o curso de graduação em Relações Internacionais. Assim como eu tenho colegas professores efetivos que fazemos um trabalho que os alunos admiram bastante. O MEC, na última visita que fez, avaliou o curso com nota máxima. Isso é uma coisa legal, uma conquista recente que foi alcançada pelo conjunto. E, bom, além disso, eu sou vice-coordenador do curso de Relações Internacionais da graduação e sou também coordenador da especialização em Diplomacia e Relações Internacionais. Alguns alunos podem estar vendo o nosso programa e certamente eles vão gostar, porque são temas que perpassam, têm implicações internacionais. Democracia não é só no Brasil que existe, existem vários outros lugares e cada um com seu próprio modelo, e é bem legal explorar as diferenças e compreendê-las. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar com essa discussão. Pois é, a gente vai começar falando assim, eu vou fazer uma pergunta que aparentemente é muito simples, porque ainda mais com as redes sociais, né? A Silvânia está aqui, nossa diretora de jornalismo da Rádio Universitária. Aparentemente a pergunta é simples, eu me dirijo a você que nos assiste pelo Facebook também, mas o que é democracia, professor Robert? Uma pergunta simples de uma resposta complexa, né? Isso é debatido há muitos e muitos anos na literatura de ciência política, relações internacionais também. E o entendimento que se tem hoje em dia, mais recorrente, é que democracia é aquele regime político que alia altos níveis de participação política e altos níveis de contestação política. Ou seja, democracia seria o regime político baseado em eleições livres e justas, mas, ao mesmo tempo, um regime político que abriga contestação, protesto, oposição, né? Não basta ter eleições livres, mas tem que ter um espaço para as pessoas discordarem de decisões do governo, né? E discordarem de líderes políticos representados, eleitos. Professor, o senhor concorda com esse ponto de vista? Sim, absolutamente. É uma discussão muito longa, mas existem. As discussões giram em torno de indicadores de democracia. E na prática existem alguns instrumentos
intuitivos, do senso comum, que o cidadão pode, ao analisar, conhecer uma nova realidade no Brasil e fora do Brasil, é o quê? Primeira pergunta, a oposição política, seja qual for, um partido político, um movimento político, a oposição política tem verdadeiras chances de alcançar o poder? A imprensa e o direito de associação dos cidadãos é livre, os cidadãos conseguem se associar em agrupamentos de cunho político, eles conseguem, têm direito de fazer isso, isso é um indicador também. Então, a liberdade de imprensa, a liberdade de associação, de criar movimentos, liberdade de expressão, são indicadores muito básicos, mas certamente sem os quais a gente tem um ambiente político mais ou menos democrático. Esse daí são indicadores muito básicos e fáceis de serem percebidos em qualquer lugar. Professor Robert, pela sua fala inicial, eu sempre vou estar aqui fazendo essa provocação. O senhor concorda, o senhor complementa, o senhor discorda, mas pelo que o senhor falou no início, trazendo um pouco do conceito de democracia, o conflito então faz parte. O conflito faz parte. Nesse sentido, eu pergunto, protestar, ir às ruas, fazer comentários nas redes sociais, isso faz parte da democracia? Faz parte da democracia e indica, até certo ponto, um grau saudável de democracia no país, né? Obviamente que movimentos e ações que visam derrubar, né, à força governos legitimamente eleitos é um problema, mas você protestar, né, mostrar-se a favor ou mostrar-se contra uma ação governamental, mostrar-se a favor, mostrar-se contra um representante político é muito saudável, né? E embora tenhamos eleições, no caso do Brasil, de 2 em 2 anos, né, porque eleições municipais, eleições gerais, né, estaduais e federal, o nosso papel como cidadão não precisa ser só apenas de 2 em 2 anos, né? O cidadão vigilante, seja nas redes sociais, seja nas ruas, seja nos partidos políticos, é algo muito saudável para a democracia. Professor Diego. Realmente, famílias, pessoas têm empreendimentos, participam de atividades produtivas, elas comandam algumas das atividades produtivas, elas consomem outras atividades. E nesse conjunto de atividades do conjunto de cidadãos, o governo cobra tributos e redistribui com base em interesses considerados, nacionais, com base em interesses daquilo que vai acontecer naquela sociedade, com base nos interesses da sociedade. Se vai ser para favorecer uma aristocracia, uma minoria, ou se é para favorecer a maioria, bom, isso aí vai ser a política, as relações de poder que vão determinar. A democracia é um modelo político de gestão desses conflitos de maneira pacífica. Então, assim, como tomar a decisão para dirigir o recurso para tal setor da sociedade, para tal setor da economia, para tal setor, grupo social? Bom, a melhor forma de fazer isso é por meio do debate amplo, por meio da liberdade de expressão, de discussão. Assim a gente cresce, a gente evolui, acaba tomando uma decisão racional melhor, sem o uso da violência. Em modelos não democráticos, em que realmente o espaço para você defender as suas ideias é cerceado, é limitado, você acaba se agrupando, procura angariar poder e pela força tentar impor uma determinada agenda, né? Então, a democracia é um modelo que foi racionalmente concebido desde a sua origem para dirimir conflitos de interesses de maneira pacífica e de modo aberto, transparente, o máximo possível. Professor Diego Magalhães, quando o senhor coloca que há indicadores, né, do nível de democracia que, de repente, um país experimenta, e aí o senhor colocou há pouco, o senhor me corrija se eu estiver falando errado, amplo debate, participação, transparência, elementos que compõem uma democracia desejável. Então, quer dizer que se num determinado país, um governante, ou mesmo um governo, quiser fazer uma aprovação de uma legislação de forma apressada e não permitindo esse amplo debate social, se for uma lei que vá atingir a toda a sociedade, ele está sendo antidemocrático? Sem dúvida, sem dúvida. Qualquer governo que estabelece uma pauta que é apressadamente colocada e
discutida em muito breve período, sem chance para ouvir diferentes setores da sociedade, isso sem dúvida é um sinal de uma pauta, de uma linha de ação autoritária, né? É uma forma de ação autoritária. Não é isso que necessariamente vai definir o regime político. Às vezes, numa democracia consolidada, você tem agendas que realmente se tornam prementes e se tornam com uma urgência tamanha que os representantes eleitos da sociedade têm que tomar decisões rápidas e nem todos os grupos de interesse acabam sendo ouvidos da maneira que idealmente a gente gostaria. A nossa o professor Robert, pode fazer o seu comentário. Isso é sempre um dilema, assim, né, na democracia, porque, de fato, é importante que leis, políticas públicas que são pensadas num viés bem universal para um país passe por um amplo debate, né, seja na sociedade ou seja no Congresso. Por outro lado, o desejo de todo presidente é implantar o seu programa de governo o mais rápido possível, né? E no Brasil, é interessante que na Constituição de 88, embora juridicamente tenham sido criados muitos instrumentos diferentes da época da ditadura para garantir a ampla defesa, né, os direitos do cidadão, por outro lado, aspectos do Poder Executivo foram mantidos, como, por exemplo, as medidas provisórias, né, que são medidas tomadas, né, de iniciativa do presidente, que tem força de lei e que dispensa um amplo debate, né, seja com a sociedade, seja com o Congresso. Então, o dilema está, certamente tem coisas urgentes a serem tratadas, que devem ser tratadas via medidas provisórias, mas tem coisas que até que são urgentes, mas que são tão complexas que precisam ter uma conversa maior com a sociedade, com o Congresso, e o presidente que se vale muito de medidas provisórias, provavelmente é um presidente que não se preocupa tanto com o viés democrático de suas decisões. Nesse sentido, qual a relação entre democracia e evolução de direitos em uma sociedade? É uma relação direta? Olha, é um tema amplamente discutido também, né? Nós temos aqui no Brasil uma evolução de direitos no seguinte sentido: nós tivemos primeiro a evolução dos direitos sociais, depois dos direitos civis e depois dos direitos políticos, né? E é uma evolução, uma ordem de evolução um pouco diferente, um pouco distinta de países ditos desenvolvidos, como por exemplo a Grã-Bretanha, né, que lá desenvolveu primeiro liberdades civis, políticas e depois sociais, né? E obviamente que isso tem consequências, isso tem um motivo de ser, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, no Brasil, 2 grandes períodos ditatoriais, né, que eu estou chamando, que é o Estado Novo, a época de Getúlio Vargas, né, e a ditadura militar de 64 a 85. Então, esses períodos foram períodos muito fortes de avanços sociais. Então, muito se discute que no Brasil os direitos sociais foram mais concedidos do que conquistados, e isso tem reflexo na nossa democracia, certamente. Nós vamos voltar no próximo bloco, complementando essa informação e continuando o nosso debate aqui no Momento Brasil. É um intervalo que é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta e o assunto hoje é democracia. Por isso recebemos em nosso estúdio o cientista político Robert Bonifácio e também o professor de Relações Internacionais, professor Diego Magalhães. Professor Robert, no intervalo anterior eu havia perguntado sobre a relação entre democracia e a conquista de direitos. O senhor falava que o Brasil foi um caso especial onde vieram primeiro os direitos sociais, depois os civis e depois os políticos em virtude do processo ditatorial. O senhor pode complementar a informação? Porque os grandes avanços que nós tivemos ao longo da história, né, no país e os direitos sociais se deu durante o período de Getúlio Vargas, durante a ditadura militar de 64 a 85, né? Ao passo que os direitos políticos e os direitos civis, até por conta dessas ditaduras, eles foram cambiantes, como se fosse uma montanha-russa, né? Então, eu considero, por exemplo, que os direitos políticos se deram de forma mais avassaladora, de forma mais completa, mais universal durante a República Populista, né? Que foi de 45 a 64, e agora nesse período de redemocratização. E as liberdades civis conquistadas e suprimidas também ao longo do tempo, né? E todo esse movimento tem a ver, né, com a evolução da democracia no país, certamente.
Professor Diego Magalhães, se a gente for fazer um paralelo com a América do Sul, claro que o que a gente poderia destacar? Assim, em termos de evolução de direitos civis, historicamente, uma situação clássica de ausência disso é a situação de escravidão, que foi bastante generalizada na América do Sul, na América Latina em geral. Mas a instituição da escravidão, quando você termina com ela, você abole a escravidão, você permite que o indivíduo seja, enfim, dono da sua própria vida, efetivamente, dono do seu próprio trabalho, que ele esteja no plano jurídico igual ao governante, por exemplo, e os direitos em lei sejam aplicáveis para ele, assim como qualquer outro cidadão, né? Em parte, direitos civis tem a ver com do habeas corpus até a sua liberdade de, enfim, registrar um determinado empreendimento e tudo. Agora, do ponto de vista da América do Sul, a gente teve uma evolução bastante diferente, porque no século XIX, o nosso sistema, o nosso modelo de regime político mesmo, apesar de monárquico, era uma monarquia liberal. Em determinado momento, 7% da população dos cidadãos do sexo masculino votava no Brasil, escolhendo seus parlamentares e tudo mais. O voto era censitário, né? Ou seja, quem tinha determinada renda podia votar. Esse nível de participação política era, naquele momento específico, era maior do que no Reino Unido, inclusive. Só que, no final das contas, a gente acabou fazendo uma lei que restringiu o direito de voto e só veio abrir depois. Na prática, a ideia de colocar o rei submetido a uma constituição, colocar o direito de voto, pelo menos para uma parcela da população, para votar em representantes ali numa Câmara e tudo, isso daí foi o que caracterizou a nossa monarquia, um regime liberal. Mas, em contraste, os nossos vizinhos viveram idas e vindas em termos de processo democrático, mas durante a maior parte do período, praticamente todos os nossos vizinhos viveram sob ditaduras civis, né? Então não eram monarquias, mas eram ditaduras ferrenhas com poder extremamente centralizado. O modelo federativo e tal que o Brasil acabou desenvolvendo não aconteceu no nosso país, nos nossos vizinhos. Nos nossos vizinhos, o sistema político era relativamente fechado em ditaduras autoritárias, muitas vezes militares. E no Brasil, a gente não teve tanta guerra civil, principalmente a partir de 1845, a gente não teve tanta guerra civil, até então tinha, mas depois o Império se consolidou, mesmo durante a República, o nível de conflitividade social era bem mais baixo, violência política bem mais baixa em comparação aos nossos vizinhos. Cada realidade enfim, eles não tiveram uma monarquia, eram repúblicas, mas por outro lado eram ditaduras e algumas experiências democráticas foram mais duradouras, mas ainda assim era uma experiência democrática fundamentalmente elitista, assim como a gente teve na Venezuela e na Colômbia, em que duas agremiações elitistas se revezavam no poder, fundamentalmente para defender seus próprios interesses e em momento algum estava na agenda algo que fosse de interesse da maioria da população, algum problema social grave, a exemplo de miséria, pobreza, a exemplo de desenvolvimento socioeconômico, né, educação e tudo mais. Isso só veio acontecer muito tardiamente, no final do século XX ainda, ou seja... eu corroboro com a visão do professor Diego, né? Tem um historiador e cientista político também, né? Muito importante na nossa área, que é o José Murilo de Carvalho. E quando ele fala sobre um pouco as mazelas da cultura política brasileira, né? E em geral da latino-americana, né? Ele diz que em países em que você vivenciou guerras com outras nações ou guerras civis, embora ninguém deseje guerras, né, são eventos estruturantes, né, estruturantes no sentido de criação de identidade nacional, né, de valorização de algum modelo de regime político. E nossa história, muito embora tenham muitas rebeliões, né, as mudanças políticas, né, sempre foram baseadas em acordos, né. Vide a República, vide a emersão de Getúlio Vargas, da ditadura militar. Foram sempre movimentos em que
mais fruto de acordos ou de desistência de um lado do confronto aberto, e isso tem, no meu ponto de vista, né, assim, parafraseando Zé Murilo de Carvalho, né, isso tem uma influência nessa cultura um pouco passiva do povo brasileiro, né? Então isso talvez se diferencia-se muito, por exemplo, das histórias das grandes democracias europeias, né, que é um pedaço de mundo, vamos falar assim, mais antigo que o nosso, e que até mesmo ali as fronteiras foram definidas por guerras e também a emersão de regimes políticos. É muito comum nós ouvirmos dizer que somos uma democracia jovem. Faz sentido? Faz sentido. Faz todo sentido. Olha, se formos pensar em democracia na sua forma mais moderna, mais contemporânea, vamos pensar assim, talvez seja os Estados Unidos, né? O pai fundador da democracia. Muito embora a gente já possa falar de democracia em períodos antes de Cristo em Atenas, na Grécia, né? Que hoje é a Grécia. Isso faz diferença, no meu ponto de vista. Eu acho que, até mesmo no dia a dia, né, você, ao longo de a vivência com um regime democrático, eu acho que induz a um comportamento mais tolerante, né, você respeitar as diferenças de grupos políticos que pensam coisas diferentes de você, né. Eu acho que contribui também para o aperfeiçoamento das instituições representativas, né? Ninguém nasce sabendo qual o melhor modelo, qual o melhor aparato institucional para abrigar uma pluralidade de posições políticas e de desejos e de ambições, né? E eu acho que fortalece, o período de tempo fortalece muito a cultura cívica, né? Que é a ideia de você, embora seja crítico do regime político, você valorize, você adira, né, ao regime democrático, né? Eu acho que essas coisas evoluem com o tempo, e tem mais de 100 anos de democracia como os Estados Unidos têm. E nós vamos pensar que desde 85, né, sei lá, 30 anos de democracia faz toda a diferença. Só para complementar, e é realmente isso, a nossa democracia é extremamente jovem, e certamente tem um caminho muito gradualista que só quem realmente para muito para pensar atenciosamente a nossa realidade percebe que a gente tem que ter paciência com a evolução de uma democracia. As instituições demoram um tempo para serem feitas. A democracia dos Estados Unidos, para começar, ela, no final do século, mesmo durante o período colonial, já existia uma prática de gestão local muito democrática, e depois da independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos foram caracterizados como uma democracia, digamos, o primeiro grande modelo de democracia. Só que mesmo durante esse período você tinha o quê? Escravidão. Então você tinha uma grande parte da população que era absolutamente excluída do processo político. E os direitos, você precisa de direitos civis para você ser tratado pela lei como igual perante os demais cidadãos, para você se associar, registrar, se você poder fazer uso habeas corpus, enfim, para você poder se organizar. E depois que você se organiza, você procura seus direitos politicamente. E depois que você procura seus direitos politicamente, você procura o quê? Universalizar pautas que alcançam a maioria, universalizar a educação, o atendimento em saúde, etc. Nos Estados Unidos, os direitos civis para a população de cor negra só foram consolidados de 50 a 60, na transição de 50 para 60. Ou seja, como é que pode ser aquele modelo de democracia para o mundo, sendo que tinha essa lacuna gigantesca de milhões e milhões de pessoas? E outro detalhe é que é o seguinte: a visão de democracia nos Estados Unidos, mesmo no final do século XIX, ali 1890 alguma coisa, 1900 e pouquinho, a visão de democracia, como era a prática, era bem retratado naquele filme Gangues de Nova York. Então o cara ia lá, um homem de sexo masculino, um homem ia lá, votava, e depois ele era arregimentado, mudava o cabelo dele, mudava a roupa dele e votava de novo. E ele às vezes votava nos dois partidos, porque ele era compelido a fazer isso. Então assim, a democracia nos Estados Unidos já tinha 80 anos, no momento em que essa cena foi retratada, né, no filme, mas na prática existia realmente esse tipo de voto. A gente tem que compreender que a evolução é um caminho muito longo. Hoje em dia não é mais assim.
Mas a evolução é muito lenta, é muito gradual. E o sufrágio universal, o direito de voto para as mulheres, foi uma conquista, globalmente falando, que começou ali entre a última década do século XIX e se universalizou aceleradamente nos anos 1920, 1930, inclusive no Brasil, 1930. Então, assim, é tudo muito recente e é uma construção social, a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo alcançar patamares maiores, mais ideais de democracia, mas não é de um dia para o outro, e os retrocessos e forças de retrocesso sempre vão existir. A gente tem que saber lidar com elas sem usar a violência, de maneira fluida, de maneira com base, valorizando a liberdade de expressão, o amplo debate, a liberdade de você divulgar as ideias, por mais inescrupulosas que sejam certas ideias, elas têm que ser ouvidas e serem contrarrestadas no plano intelectual. Isso a gente alcança um nível de amadurecimento intelectual generalizado e não simplesmente excluir qualquer tipo de ideia ou deslegitimar qualquer pessoa, partido, né? Nós vamos para mais um intervalo no Momento Brasil. Estamos discutindo aqui um tema que é bem amplo, hein? A democracia, a questão da democracia no Brasil, as mudanças históricas que ocorreram aí. E tem muito mais para a gente falar sobre esse assunto. Não saia daí, o Momento Brasil vai para o intervalo. É rapidinho. O Momento Brasil está de volta e o assunto hoje é democracia. Em estúdio, contamos com a presença do cientista político Robert Bonifácio e também do professor do curso de Relações Internacionais, professor Diego Magalhães. Nós já falamos alguma coisa sobre a evolução histórica do processo democrático no país, mas assim, para ficar bem didático, quando é que começa esse processo de democracia no Brasil? Olha, meu ponto de vista é que a primeira democracia de massa, de fato, no Brasil, começa no regime populista, a gente chama de regime populista, de 45 a 64. Obviamente que em períodos anteriores, até o professor Diego já havia citado, que teve eleições no período monárquico, né, imperial, que a gente chama de República Velha, que foi a primeira república implantada ali, final do século XIX, até período de 30. Tivemos eleições para a Assembleia Constituinte, que fez a Constituição de 34, mas o momento de maior extensão do sufrágio universal, de maior participação, de institucionalização dos partidos políticos, por exemplo, para mim foi a República Populista, né? Onde nós tínhamos 4 principais partidos no começo, o PCB, a UDN, o PSD e o PTB. Logo depois o PCB foi cassado, né? Era a 4ª principal força da primeira eleição que nós tivemos, foi um partido cassado. E durante o período a gente foi caracterizado por ampla polaridade ideológica, né? Assim, a gente sempre tem algumas figuras, né, muito icônicas, né? Que é o Getúlio Vargas, que teve a imagem ligada ao trabalhismo, né, à defesa dos interesses do trabalhador. O Carlos Lacerda, talvez seu maior inimigo, seu maior adversário político, que levantava a bandeira da corrupção, né, que tinha todo um discurso moralista contra Getúlio Vargas, e durante o período nós experimentamos um crescimento muito alto do sufrágio universal, ou seja, das pessoas que podiam votar, né, e nós tínhamos um percentual muito alto de simpatia partidária. Tem dados do IBOPE, por exemplo, de 1964, antes do golpe, que indica que cerca de 60% da população tinha uma preferência partidária. Para ter uma noção, uma comparação de quanto isso era elevado, hoje em dia nós temos em torno de 30% a 35% de pessoas que têm simpatia por algum partido político, né? Então eu considero esse o primeiro grande momento de democracia de massas no Brasil, tá? E obviamente agora o período atual, que eu considero que começa a partir de 85, com a eleição indireta de Tancredo Neves, né, como presidente da República, até os dias de hoje, e aí grandes avanços, obviamente, no sufrágio, níveis de contestação pública. Então, acho que nós, meu ponto de vista, aqui no Brasil, nós tivemos 2 grandes momentos de democracia de massa. República Populista e o período que nós vivemos hoje em dia. Sim, eu concordo plenamente, quer dizer, durante o Império,
a população não votava em quem seria o chefe de Estado. Era o imperador e pronto, acabou. Durante o Império, mais da metade da população, no total do censo brasileiro da população, estava em regime de escravidão. Então, quer dizer, como é que você tem regime de escravidão compatível com uma democracia? Durante o período da República Velha, de 1889 até 1930, você tem um sufrágio muito limitado e, por exemplo, as mulheres não tinham direito de voto. Então, o voto feminino só veio ser instituído, se não me engano, em 1930, 1932. Depois disso, veio a ditadura do Estado Novo, que era um regime pseudo-fascista, quase fascista no Brasil, sob o governo Getúlio Vargas, de 37 até 45. A gente tem uma redemocratização em 45 e esse foi o grande fôlego e o grande momento pioneiro da democracia brasileira. Se a gente tem uma referência anterior a essa do momento que a gente vive, é essa de 45 até 64. Depois da ditadura militar, a gente elaborou as bases da nossa Constituição e a nossa Constituição ilustra muito bem, claramente, qual é o estilo da nossa democracia, e com sufrágio universal, voto obrigatório, enfim. O período de 64, considerado esse período da ditadura, é ausência de democracia, esse período? Do meu ponto de vista, sim. Porque primeiro você tem a deposição de um presidente pelas armas, né? Tudo bem que o João Goulart não fez frente à ofensiva militar que saiu lá de Juiz de Fora, minha querida Zona da Mata Mineira, mas você teve, vamos falar assim, uma democracia artificial, né? Porque foram criados dois partidos, o Movimento Democrático Brasileiro, que depois de décadas se tornaria o PMDB, e a Arena. Então você tinha eleições de parlamentares durante quase todo o período, durante parte do período eleições de governadores, nunca eleição para presidente da República, nunca eleição para prefeitos de cidades consideradas estratégicas nacionais, como por exemplo Volta Redonda, né, que é a cidade que abriga a CSN. Então era uma democracia de faz de conta, né? E sem contar que muitos dos parlamentares eleitos do MDB, né, que era a oposição, parte do MDB era a oposição, foram caçados, né, tiveram que sair do país, foram assassinados. Então, sem contar que também que a expressão política dentro dos cidadãos, né, a expressão política oposicionista era calada, né? Lembrarmos que os atos institucionais, que foram 5, eram uma afronta à Constituição. A Constituição, no período do regime militar, era um enfeite, né? Onde que valia eram esses atos institucionais arbitrários e feitos ao sabor do momento, né? Então, considero que a gente tinha uma democracia artificial, né? Ou seja, um viés democrático muito, muito, muito baixo, ou praticamente ausente na ditadura militar. O voto, ele é um dos principais indicadores para o processo democrático? Sim, exatamente. Assim, durante o período da ditadura militar brasileira, 64 e 85, do ponto de vista de direitos civis, o habeas corpus era bastante limitado, o direito de você se associar numa agremiação política, a liberdade de expressão. Então, como é que você vai ter uma democracia se você não tem isso? Você não tem a liberdade de se organizar para votar e ser votado, né? Esse tipo quer dizer, se você fosse bom, aí você já era perseguido, tolhido, porque na prática a ditadura falou assim, não, esse aqui tem condições de chegar ao poder. E a gente não discorda da pauta dele, então já exclui. Ele já você está sendo convidado a sair do país. E era esse tipo de cartinha que os políticos mais prominentes da época receberam para que saíssem do país. E na prática, então, é inquestionável. O Congresso tinha uma função principal, que era medir, era como um termômetro que a sociedade brasileira, um termômetro em relação à sociedade brasileira. Os militares aferiam a demanda da sociedade brasileira por democracia conforme crescia o MDB. Ainda assim, os militares aprovaram várias leis de cunho eleitoral sobre o processo eleitoral que cerceou a possibilidade de políticos do MDB, governadores e parlamentares do MDB de realmente alcançarem
a sua vaga, seu posto. Então, na prática, o Congresso era uma espécie de termômetro da vontade brasileira de democracia. Ainda com essas restrições no processo eleitoral, o MDB foi crescendo gradualmente e chegou no limite em que o presidente Geisel reconheceu que era necessário fazer uma abertura lenta, gradual. Mas é uma maneira de você postergar mais um pouco o domínio da ditadura. O que significou o movimento das diretas já nesse processo de redemocratização? Eu acho na que década de 80. Década de 80, né? Após os idos de 84. Eu acho que foi um grande marco e uma ilustração da aspiração da sociedade contra a ditadura, né? Foi um movimento que rodou o país, né? Diversos líderes partidários, artistas, intelectuais e populares, né? Que se manifestavam a favor da eleição para presidente, a eleição direta para presidente em 85, né? Infelizmente, a emenda constitucional do então deputado Dante de Oliveira, que depois foi ser senador, né? Não foi aprovada, né? E os militares conseguiram agir politicamente para que a eleição fosse indireta, né? Mas era a expressão do anseio popular de retorno da democracia no país, né? Nós tivemos, assim, tem diversas leituras sobre o período ditatorial militar no Brasil, né? E muitas das leituras é que até mesmo dentro do seio militar, essa dominação autoritária não se mantinha, né? Vamos pegar hoje uma figura que cada vez mais, infelizmente, no meu ponto de vista, está ali com foco, que é o Jair Bolsonaro. Ele é uma ilustração do quanto que não havia uma unidade militar de domínio do poder, né? Porque com o Geisel, que o professor Diego citou, né? Começou a haver uma abertura uma gradual, lenta e gradual, segura, né? Assim, nas palavras deles, da democracia, e grupos como o Jair Bolsonaro estava filiado, faziam atentados, né? Aquele atentado do Rio Centro, um plano do Bolsonaro de explodir um quartel no Rio de Janeiro, tudo isso é expressão... Só um instante, professor, eu vou interrompê-lo de forma provocativa. Uhum. O senhor se referiu a esse parlamentar, então ele participou dessas ações efetivamente? Isso é verdade? Isso é real, histórico? O que é histórico é um plano dele de explodir uma bomba num quartel no Rio de Janeiro, né, para provocar uma comoção, né, e tentar com isso que o regime voltasse a endurecer, né? E não deu certo, ele sofreu sanções militares, mas depois foi eleito parlamentar e esse processo contra ele nunca finalizou-se. E ele e grupos que ele participava e pessoas que pensamentos parecidos com ele participavam disso. O atentado do Rio Centro é um exemplo de que agentes militares agiam contra as ordens superiores dos generais, dos coronéis, para criar um clima de instabilidade política a fim de que a abertura lenta, gradual e segura não ocorresse. Nesse sentido, uma das bandeiras de algumas pessoas que defendem, inclusive, a volta de um regime militar, é de que a grande bandeira é de que não existia corrupção naquela época, já que o país passa por uma crise, várias crises, aliás, dentre elas a corrupção, né? E aí uma das bandeiras de quem defende a volta de um regime militar é de que não havia corrupção. Existia corrupção, professor? Sem dúvida alguma existia corrupção, mas como é que a corrupção poderia ter um impacto, uma visibilidade tão grande no momento de cerceamento dos direitos civis, direitos políticos, de liberdade de expressão, de livre discussão daquilo que está acontecendo, liberdade de imprensa? Então, não tinha condições para realmente aferir o nível de corrupção. Mas, pós-fato, a gente sabe que teve, e está registrado em livros de história a quantidade de escândalos realmente que tiveram. Obras que visivelmente poderiam ser consideradas como superfaturadas, se você colocar em termos atuais e tudo. Acho que o grande lance é o seguinte: um regime político procura se legitimar pela representatividade. Então, é possível se legitimar pela representatividade. O regime político, um governo recebeu votos, ele tem legitimidade por conta do voto. O voto é a base da legitimidade desse governo. O argumento dos defensores da ditadura é de que a legitimidade da ditadura está na sua competência e não na sua representatividade. Então, competência é melhor do que representatividade, mas
Por outro lado, a gente sabe que essa competência é idealizada por esses defensores. Como a competência como níveis baixos de corrupção, grandes resultados em termos de crescimento econômico, industrial, geração de empregos, etc. Esse tipo de competência é relativamente idealizado. Agora, como é que você desconstrói isso? Você precisa saber a verdade, né? Um governo que tenta se legitimar pela competência, ele precisa cercear direitos de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, para justamente manter o discurso de que somos competentes, de que aqui não tem corrupção, né? E, na verdade, a gente tem que avaliar isso. Será que não tem um equilíbrio legal aí entre uma coisa e outra? Né? E o caminho de democracias modernas, eficientes, eficazes, menos corruptas no mundo, a gente tem o modelo de gradualismo, né? Ao longo do tempo, o regime vai se consolidando, instituições de controles recíprocos do parlamento para o executivo, instituições autárquicas independentes controlando também os parlamentares. Esse sistema de checks and balances, que se costuma falar, é o que é desenvolvido ao longo do tempo e que hoje o fato é que os países menos corruptos, onde a percepção sobre a corrupção é menor, é justamente no conjunto de países mais democráticos. Mesmo em países autoritários, a percepção sobre, digamos, países um pouco mais autoritários, acima da média, a percepção sobre corrupção é maior do que em países efetivamente democráticos. Tantas crises instaladas no país faz com que a democracia brasileira esteja sob algum risco? Eu vou deixar essa pergunta no ar porque a gente tem que fazer um intervalo agora, mas voltaremos. Será que a democracia brasileira, com tanta corrupção, tanta coisa acontecendo, ela pode estar abalada? Ela está abalada? O Momento Brasil vai para o intervalo e volta, mas é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta para o último bloco e hoje nós estamos falando sobre democracia. Em estúdio recebemos as presenças dos professores Robert e do professor Diego e no bloco anterior falávamos sobre as crises por qual passa o Brasil atualmente. Impeachment recente, etc, etc. Tudo isso faz com que a democracia no Brasil esteja em risco? Olha, Roberto, eu acho que o momento é um momento complicado, muito complexo da nossa recente vida democrática, né? Nós tivemos aí uma presidente que foi eleita em 2014, né? Assim, uma eleição muito parelha e que dos primeiros, o momento em que teve no seu segundo mandato, nós tivemos praticamente uma paralisia decisória do governo. E a sua queda, né, o seu impedimento, a gente tem diversos motivos para pensar que não foi legítimo, embora tenha sido legal, né? E desde então estamos vivendo sob a batuta de um vice-presidente que tem uma agenda um pouco diferente dessa agenda da nossa antiga presidente eleita, Dilma Rousseff. E a gente vê a emersão de alguns movimentos que são alguns interessantes, outros não tão interessantes para a democracia. Eu costumo brincar que a direita saiu do armário. E eu acho isso bom. Eu acho que uma sociedade democrática é aquela que tem que abrigar uma pluralidade de ideias, né? Agora, eu fico preocupado, são alguns líderes políticos e alguns movimentos dentro da sociedade que pedem a volta da ditadura militar ou que têm uma agenda extremamente conservadora de exclusão de direitos, de restrição da liberdade política, ou então até mesmo a figura de um grande líder, né? Nós tivemos aí na Hungria, por exemplo, nós temos esse caso, que é um partido focado numa pessoa que assumiu poderes grandiosos em um momento de uma crise política, né? Então,
O meu receio é nem na volta da ditadura militar, mas acho que os militares não estão interessados nisso, mas a eleição de um grande líder, que a gente dê um cheque em branco para um grande líder fazer as coisas que o país precisa. Uma espécie de salvador da pátria. Espécie de salvador da pátria, justamente, me faltou essa palavra. Isso é muito ruim. Por que isso é muito ruim? Olha, uma pessoa só não tem a capacidade de entender, de saber quais são os melhores rumos de uma sociedade. Quem sabe os rumos que devemos tomar é a sociedade, né? E para que isso seja possível, é preciso que a gente tenha uma gama de direitos assegurados e uma pluralidade de pensamentos na sociedade. Então, em momentos de crise como nós estamos, eu temo que da imersão desse salvador da pátria, né? E acho que 2018 será um grande teste para isso. Sim, eu acredito que diferentemente do professor Robert, então eu acho que realmente o que o governo eleito Dilma, com a chapa Dilma Temer, foi processada, ela respondeu a um processo de responsabilidade fiscal, tem provas cabais de que ela fez muita coisa errada e essa coisa errada não foi apenas ilegal, mas derivou no processo de impeachment que ela sofreu e foi impedida de manter a sua presidência, mas as consequências daquilo que ela fez de errado são práticas, não é uma firula legalista, são coisas muito graves que na gestão de um país, na gestão das contas públicas, isso é muito grave e a gente está sofrendo as consequências até hoje. Na prática, a gente teve a ascensão do vice-presidente, infelizmente não houve o impeachment da chapa, né? Caso contrário seria um cenário mais desejável de eleições gerais, em que o vice-presidente também seria impedido, mas na prática o presidente atual sobrevive com base numa pauta muito ambiciosa, tentando demonstrar serviço para tentar resolver certos problemas, a exemplo de previdência e tudo, mas com pouca discussão, com uma agenda muito acelerada, ele sabe que tem pouco tempo e se prende ao máximo na figura do poder e nas instituições que existem, no status que você tem para proteger o próprio e os seus correligionários que estão absolutamente imersos em corrupção. Então, ao longo do tempo, pode ser que essas pessoas não voltem mais a serem eleitas. Se o eleitorado começar a perceber as pessoas que já não têm a ficha limpa e estão processadas e não deveriam ser mais eleitas, a gente espera que o eleitorado possa perceber isso. Agora, quanto ao retrocesso democrático, e impulsos autoritários, vários argumentos podem surgir, assim como eu já vi na realidade de outros países, argumentos tentando legitimar governos que seriam mais autoritários, né? Então, quando eu vejo gente que defende soluções mais autoritárias, eu percebo que o pessoal argumenta que a China, que cresce a 10% ao ano há 30 anos, a China é um regime autoritário. Bom, a China tem uma peculiaridade e é o seguinte, não dá para você argumentar em prol de um regime autoritário usando a China. Se você não tem 4.000 anos de história, 2.000 anos de Estado unificado e contínuo, é melhor a gente não usar o exemplo da China, né? O exemplo que você usaria hoje de Estados autoritários que poderiam se assemelhar ao futuro do Brasil são ditaduras péssimas de administração, extremamente corruptas e em países super pobres. Então a gente não tem isso como referência. Exemplos. Alguns países africanos, por exemplo, o Congo, a República Democrática do Congo, se não Guiné-Bissau, se não Angola, com quem a gente tem muitos negócios também. Na América Latina tem alguma? Na América Latina, o exemplo de regime autoritário que a gente tem é a Venezuela, que estabeleceu um regime autoritário extremamente cerceador de direitos políticos, reprimiu a liberdade de expressão, de associação, manipula e intervém no poder judiciário. O poder judiciário venezuelano não é mais independente, reprime violentamente manifestações e é um desastre em termos de gestão econômica. E só foi bom durante um período porque houve um dinheiro abundante por conta de preços do petróleo. Teve méritos, o governo do findado Hugo Chávez teve seus méritos, alguns de redistribuir renda, de beneficiar os mais próximos. Por outro lado, ele armou a sociedade e estabeleceu a base do seu regime como nas mãos de pessoas com rifles, numa espécie de guerrilha, movimento popular, que não deixaria um governo
cair, não deixaria o governo mudar, mesmo que durante as eleições eles usariam a violência. Então ele foi também símbolo de um retrocesso democrático muito trágico na América Latina, e esse tipo de futuro é possível para o Brasil porque tem alguns partidos políticos que defendem esse tipo de modelo e defendem até hoje. A gente já vai caminhando, infelizmente, para o final do programa, e eu vou colocar uma pergunta, professor Robert. O Brasil está caminhando para o quê? Porque a Constituição define aí uma eleição indireta caso o governo Temer seja cassado por algum motivo de tantos que estão postos aí. É isso mesmo? Da democracia? Sendo os substitutos, a linha que vem cheia de pessoas com processos, é assim mesmo a democracia? Assim, a gente não sabe o que está para vir, a gente não sabe o que tem na gaveta do Rodrigo Janot, né? Pode ter algo muito grave que desestabilize de vez o governo Temer, né? O governo Temer não é um governo desejado pela população. O presidente tem 4% de popularidade. Um patamar abaixo do Dilma Rousseff, por exemplo, que de longe era talvez a presidente mais impopular até o momento do Brasil, né? Desde que começaram essas medidas. O que a gente vê hoje, bem, primeiro o professor Diego já citou aqui a questão da absolvição, né, da chapa Dilma Temer no TSE, né? O que nós temos hoje é novos desmembramentos dessas investigações, né? Tipo, como eu disse, a gente não sabe o que tem na gaveta do Janot contra o Temer, e nós temos duas opções, né? A eleição indireta ou a possibilidade de eleição direta, né? O que acontece? Na Constituição está prevista a eleição indireta, dado o percurso, né, do mandato, né? E a eleição direta é que muitos movimentos políticos fazem propaganda para que isso aconteça. Eu, pessoalmente, sou a favor de eleições diretas para substituir o presidente, mas não sou a favor de eleição direta nesse momento. E por que eu não sou a favor de eleição direta nesse momento? Porque é algo casuístico, né? Acho que a gente tem que tomar essas decisões, sou a favor de eleição direta, mas em outro momento em que um presidente não está prestes a cair, né? Como é o nosso caso, né? E, enfim, o curioso que eu vejo nessa situação toda é que, embora não seja adepto de visões muito dicotômicas, polarizadas, eu acho que esse governo Temer é um governo que trabalha para o capital e tão somente, né? E isso gera uma angústia, uma oposição muito grande da sociedade, não sei até que ponto ele se sustenta. Ele tem o Congresso Nacional, mas não tem a população. Então, vejamos as cenas dos próximos capítulos de forma bem angustiante. Professor Robert Bonifácio, desde já, obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil. Professor, suas considerações finais, aproveitando o tempinho que a gente tem. Minha consideração final é que as pessoas realmente não deixem de acreditar na democracia. Acreditem, entendam, estudem, analisem, comparem com outros países, porque na prática a nossa realidade não vai mudar de um dia para o outro. Não é um salvador da pátria que vai chegar e resolver os nossos problemas. Não existe uma pessoa no cenário político atual, não existe um partido no cenário político atual em que as pessoas possam depositar todas as suas confianças, sua confiança. As pessoas deveriam se envolver mais, se engajar mais nos debates políticos, se candidatarem, votarem com mais consciência, e isso a gente pode mudar ao longo de décadas e décadas, tornando a nossa democracia mais sólida e ao mesmo tempo mais eficiente, capaz de devolver resultados que a demanda popular tem, né? Resultados em termos de educação, saúde, emprego, renda, etc. Professor Robert Bonifácio, obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil, e já fica o convite para participar de uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Roberto, é muito bom estar aqui. Eu acho que o tema tem que ser exaustivamente tratado em suas diversas dimensões, então é uma honra ter estado aqui e quem sabe na próxima estaremos aí. Professor Diego Magalhães, o convite também está estendido ao senhor para que volte, né, para que a gente possa discutir esse tema e aprofundar um pouco mais esse tema. Muito obrigado, Roberto. Foi uma honra, um prazer estar aqui. Prazer estar do lado do professor Robert também, que foram excelentes as contribuições, foi excelente o debate. Espero que esse programa seja ainda mais divulgado, que as pessoas desenvolvam ainda mais interesse em política e opiniões um pouco mais fundamentadas, com leituras e tudo. Seria muito interessante continuar isso. Obrigado aos nossos convidados. O Momento Brasil de hoje vai chegando ao fim, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM e na TV UFG, canal 15 da TV aberta, agora em sinal digital, e 21 da NET Goiânia. Claro, se você desejar rever este ou outros episódios,
basta acessar www.tvufg.org.br e também o site da Rádio Universitária, www.radio.ufg.br. Olha, nós agradecemos a você que nos acompanhou pelas redes sociais e no próximo final de semana voltaremos a discutir este assunto, democracia no Brasil. Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.